Olá, amados, graça e paz. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Jesus está nos falando, hoje sobre a maior riqueza da qual nós temos, que é a sabedoria, onde se alcança, além da sabedoria, um entendimento que é desviar do mal, aonde segundo fé e promessas excelsas, aquele que anuncia o Evangelho, ele sempre vai anunciar sabedoria para dias com abundância e a vida vindoura. Porque esta é a finalidade, do Evangelho. Mas, consequentemente, aqueles que estão nas boas atitudes acabam sendo supridos de todas as suas necessidades, porque buscam o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, são supridos das suas necessidades, seja, como o próprio Paulo já dizia, seja na abundância, seja no pouco. Nada disso nos importa segundo vivem o padrão deste mundo, mesmo porque não ostentamos segundo aquilo que é elevado entre eles. Não há problema nenhum em ser fartos no sentido das riquezas, mas jamais gananciosos. Isso não pode satisfazer jamais a nossa alma. Nós sabemos do rei Davi, assim como sabemos também do seu filho rei Salomão, do qual acumulou para si riquezas, e aquele que tinha sabedoria e satisfez a sua alma em tudo o que almejou. E não podemos operar desta forma, porque a raiz de todos os males, do qual é o dinheiro, não servis a Deus Mamon e ao nosso Senhor, a uma vez de amar e o outro odiar. Sempre aqueles que anunciam o Evangelho jamais vai ficar anunciando sobre prosperidade. Nós anunciamos para que busquem o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, mas não perseveramos jamais segundo o padrão deste mundo, da qual, ainda que sejamos prósperos naquilo que é terreno, isso não satisfaz a nossa alma e nem tampouco tem importância. Mesmo porque a palavra diz que ele tira daquilo que os ímpios acumulou para que o justo administre, aonde a ambição do justo é em prol de muitos e não para si mesmo. Nós dividimos com os pobres, os necessitados, os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Esta é a finalidade daqueles que ele supre aqueles com riqueza. Não é para acumular para si mesmo, assim como o rei Salomão fez, mas sim para dividir, assim como ali o rei Davi lembra de se havia algum descendente ali de Saul, assim quando Mefibosete ali lhe passou aquela herdade que era do rei Saul, quando ele lembrou ali daquela amizade que ele havia com Jonatas. Estamos sempre a ambição dos justos, aqueles que perseveram segundo a sua justiça, é como Jesus nos ensina: usai essas riquezas dos ímpios para que, com os necessitados, para que recebam o vosso galardão. Nosso galardão é do alto. Quando a palavra diz que fazeis sempre a fonte de piedade como fonte de alegria, por cumprir o grande mandamento o grande mandamento, existe um tópico que em relação aos 5, em relação à divindade,
que se resume em amar somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de todas as suas posses, de todas as suas forças, de toda a sua alma, onde aquele que está segundo Jesus Cristo não faz para ti imagem de escultura, persevera somente ao único mediador entre Deus e homens. E o outro em relação ao nosso próximo, que é amar o próximo como a ti mesmo, os outros 5, que 5 em relação à horizontal e 5 em relação à vertical, da qual aquele que ama o seu próximo, ele não rouba, ele não cobiça, né, aquilo que é do próximo, ele segue cumprindo o grande mandamento. E esta é a finalidade quando usamos a piedade como fonte de alegria. Porque aquele que usa a piedade como fonte de lucro, ele se torna miserável, porque sua atitude foi ambiciosa, gananciosa. A palavra diz que aquele que oferta na vida de um pobre, de um necessitado, que ajuda os necessitados, por amor, que o Senhor conhece a intenção do coração, acaba emprestando ao Senhor, né? Estes são aqueles que investem onde a traça é ferrugem não consome. E o Senhor, quando vê que há sinceridade no interior do coração, que está fazendo aquilo ali por compaixão, por misericórdia, a palavra diz: bem-aventurado aqueles que usam da misericórdia, porque serão fartos da misericórdia. O ato de ajudar, de ofertar na vida do próximo, purifica a alma, né? Purifica o interior do coração, aquele que usa da compaixão. E acaba emprestando para o Senhor, porque aquilo que se investiu, segundo o dinheiro dos ímpios, aqui, o Senhor é aquele que galardoa, né? Ele converte toda maldição em bênção, né? Segundo os atos que o próprio Espírito nos ensina a conduzir. Aquele que é avarento, ele não divide, né? Ele acumula para si, ele tem ambição, ele é agarrado naquilo, ele quer acumular mais e mais, do qual a palavra diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens, para quem serás? Onde o próprio Salomão, ali ele disse que é tudo vaidade, né, debaixo do sol. O homem acumula grandes riquezas, não aproveita daquilo que acumulou e ainda não tem nem herdeiros, né, para usufruir aquilo que ali ele acumulou. Sábio é aquele que se esforça menos e aproveita mais, né, aquilo que o Senhor nos concede. Sabemos que tudo aquilo que provém, tudo que se sucede debaixo do sol, tanto a justo como injusto, a capacidade nossa vem do Senhor. Ele é aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Vaidade dizer sobre meritocracia, uma vez que a nossa capacidade vem do Senhor. Até mesmo aqueles que utilizam a sabedoria para aquilo que é segundo a impiedade, é tudo permissão do Senhor. Ele é aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Lembrai-vos da vida de Jó, que mesmo sendo reto, íntegro, sincero, o Senhor permitiu o adversário tentar, assim como também lhe concedeu o segundo estado, aonde foi ali em dobro, né, lhe restituiu em dobro. Por isso o Senhor age como quer, e segundo a devida obediência ao seu Espírito Santo, estamos nas atitudes das quais havemos de colher grandemente, do qual ele nos diz: não tenho-vos plano de causar dano algum, mas plano de vos fazer prosperar, da qual aquele que persevera paciente, ele há de se colher, né, aquilo que ele plantou no devido tempo, para divisão a muitos. Lembrai-vos do próprio José,
que usou de compaixão até mesmo para aqueles que se opuseram a ele. Ele usou da benevolência, dividindo com eles, porque jamais nós damos vencido pelo mal, mas antes sempre vencemos o mal pelo bem. Mas em relação àqueles que enganam, os ludibriadores e falsos, suplicamos ao Senhor todos os dias e oramos em espírito e em verdade para que o Senhor exerça a justiça, da qual para com estes não se usa da misericórdia, mas sim segundo a ira do Cordeiro que paira sobre suas cabeças, porque são conhecedores da verdade e enganam o povo, seduzem o povo, aqueles que o seu Deus é o seu próprio umbigo, comem da carne do rebanho e arrancam as suas lãs, do qual o Senhor lhes fechou a porta e já não há tempo para eles. O único tempo é da indignação e do galardão que vem sobre eles na repentina destruição, assim nos dias do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.